Bom, então, oficialmente, bom dia a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Fenômenos 3. E, como é de costume, pessoal, vou começar com os avisos, né? Só para a gente não esquecer de alguns prazos, especialmente, né? Então, vocês estão vendo aí compartilhado a página do Moodle, da disciplina. Então, só lembrando que o trabalhinho até hoje, né, às 2 da tarde, então quem ainda não enviou tem que correr lá para enviar. Não dá para fazer tudo agora, finalmente, mas não esqueçam de enviar, tá lá na semana 4, certo? Aí entrando na semana 5, ontem eu disponibilizei o teste da videoaula 9, então, ontem à tarde, vocês têm, então, até dia 22, próxima quinta-feira à tarde, até as 3h30, para responder o testezinho da videoaula 9, lembrando que é bem rapidinho, bem curtinho, não exige muita coisa de vocês, né? E aí, na semana que vem, na próxima sexta, nós temos a nossa primeira prova. Então, só aqui para contextualizar, nós vamos até a discussão da aula de hoje. Essa parte da aula 11, difusão transiente, não cai. Então, é o capítulo 1 ao 4 do cremasco, certo? Então, pessoal, percebam que aqui foi colocado na semana 5 a aula 11 antes da aula 10, né? Porque a aula 10 eu coloquei como carga horária complementar, tá? Então, é importante que vocês estudem. Hoje nós vamos falar sobre estado pseudoestacionário, resolver exercício de difusão, estado pseudoestacionário ainda, né? Então, é importante que vocês, depois disso, né, estudem aí a aula 10 primeiro e depois a aula 11, certo? Só para organizar aí o estudo de vocês, tá bom? Então, a aula 10, nós vamos ter mais um trabalhinho sobre a aula 10, que é de difusão bidimensional, porque ela não vai cair na P2 também, então vai ser trabalho, e também vai ter um testezinho da videoaula 10, tá? Que semana que vem eu vou liberar isso depois da prova, certo? Para vocês não terem mais uma coisa para fazer aí antes da prova, certo? E o trabalhinho também vai ser depois da P1, ok? Então, vai aparecer um testezinho aqui da videoaula 10, depois da nossa provinha, fiquem atentos aí, tá bom? Prof, então o conteúdo da P1 vai até a videoaula 9. É até a videoaula 9, exato. Essa videoaula 11, difusão transiente, já é do próximo. Já é do próximo, Ah, tá. perfeito. Obrigado. Tá bem? Bueno. Pessoal, então falar um pouquinho da prova. Então, ó, só atenção com relação ao horário da prova. Então, a nossa prova vai começar no horário da nossa primeira aula. Eu vou até pegar o horário aqui só para a gente confirmar. Aqui, o horário bem direitinho que ela começa, que não é, eu coloquei a nossa aula começando às 10h20, né, mas a gente tem a nossa primeira hora aula, de acordo com o nosso horário, começa às 9h10, certo? Então, a prova vai estar disponível a partir das 9h10, certo? Então, lembrando que vocês vão ter o horário das 4 horas aula para fazer a prova, mais o intervalinho que vai ficar ali também uma sobrinha, né? Então, a prova vai das 9h10 até 12h50, certo? Na próxima semana. E aí, às 9h10, então, nesse horário dessa primeira hora aula, das 9h10 até as 10, eu vou estar nessa sala de aula aqui, disponível para quem quiser tirar alguma dúvida com relação à prova, certo? Claro que eu não vou dar dica de como fazer, isso não, na hora da prova não compete mais, né? Mas, acha que tem um erro no enunciado, quer perguntar. Então, eu vou estar aqui nessa sala, tá? Disponível para vocês tirarem dúvidas. Então, não é obrigado logar nessa sala, não precisa permanecer logado na sala, nem com câmera ligada, nada disso, tá? Você pode entrar só para tirar uma dúvida se você quiser, tá bom? E eu vou estar. Então, até às 10 eu estarei disponível na sala.
depois vocês vão ficar aí livres para fazer a prova, certo? Então, lembra que vocês vão enviar essa prova via Moodle, exclusivamente em PDF. Então, diferente do semestre passado, eu quero colocar essa provinha como tarefa, tá? Para vocês depois conseguirem visualizar a correção que eu faço, ok? Então, vocês vão enviar todas as respostas das questões em um único PDF, tá? É melhor daí se vocês enviarem assim, mas se quiser enviar 3 PDFs, por exemplo, se tiver 3 questões, enviarem 3 PDFs, que é o que eu estou pensando de fazer, né? No máximo 3 questões, vai poder também, mas tem que ser em PDF, tá bom, pessoal? Lembrem de converter para PDF, certo? Que daí a minha ideia é corrigir direto no Moodle e vocês já conseguem ver a correção, já vão conseguir ver direto ali o que vocês erraram por leitura, então eu vou deixar anotações. Então essa aqui vai ser a diferencinha, certo? Qualquer coisa, se eu não conseguir a minha ideia colocar como tarefa, eu aviso vocês e aí vai estar como questionário, como vocês faziam no semestre anterior, tá? Mas pelo que eu andei testando, vai dar para colocar como tarefa mesmo. Assim como vocês enviaram ali o trabalho, certo? Alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram tirar sobre essa dinâmica da prova? Então, a minha ideia é colocar 3 questões nessa prova, certo? Então, lembrem, né? Estejam preparados para resolver questões só de modelagem, como a gente faz aqui, resultados numéricos, calcular coisas, responder questões teóricas, né? Então, a minha ideia é mesclar um pouco da teoria com os cálculos, né? E principalmente a modelagem, pessoal. Então, por isso que esse passo a passo que a gente faz, desde descrever a hipótese até o resultado final, não dá para comer uma etapa, certo? Porque o meu objetivo aqui é ensinar vocês a pensar, a fazer essa modelagem. Então, eu preciso que vocês demonstrem que vocês estão entendendo esse conteúdo. Então, não vai pulando etapa, certo? Vai fazendo. Claro, professora, posso resolver uma integral mais rapidinho, uma integral simples aqui? Pode, não tem problema. Mas pense que é importante descrever o passo a passo, é importante descrever quais condições de contorno você está considerando, certo? Simplificar as equações, ok? Porque é isso principalmente que na prova eu quero corrigir, certo? Se vocês estão pensando no problema, modelando o problema corretamente. Ok? Combinado? Então, a minha ideia é misturar questões e colocar sempre uma avaliaçãozinha teórica para vocês pensarem e responder, né? Então, vocês vão ter um resultado e, por exemplo, justifique esse resultado, alguma coisa nesse sentido, para a gente tentar associar a teoria com a prática, né, com a aplicação, certo? Dúvidas, questionamentos? Certo, então não esqueçam, a prova começa começa 9h10 e termina 12h50. Então, vocês vão ter este tempo para fazer e enviar as respostas neste período, certo? Não é como semestre passado, que vocês tinham 24 horas para processar o questionário. Vai ser no horário da aula. Por favor, não esqueçam disso, tá? Então, muito bem, pessoal. Vamos resolver exercícios referente à nossa aula 9, que é a aula de difusão em estado pseudo-estacionário. Então, essa aula eu espero que vocês já tenham assistido, tá? Pelo seguinte, pessoal, o que muda agora, né? Então, lembram que quando a gente resolveu os primeiros exercícios para obter um perfil de concentração, então a gente tinha lá o nosso reservatório, certo? Esse reservatório tinha um líquido, e a gente tinha um sisteminha que mantinha esse nível de líquido constante, certo? Ou uma torneirinha que sempre, de tempos em tempos, injetava lá o líquido para manter o nível dele constante, ou a gente considerou um reservatório infinito, ou seja, esse reservatório é tão grande,
que a gente não consegue visualizar a diminuição do nível do líquido, certo? Então, agora nós vamos tirar esta hipótese, certo? Então, o estado pseudo-estacionário, então, lembrando, estado estacionário não tem acúmulo. Esse é o significado. Então, eu não tenho acúmulo da minha espécie química no meu volume de controle, então não tenho variação da concentração dessa espécie química com o tempo. Estado transiente, sim, eu tenho acúmulo e, portanto, eu vou ter que considerar aquele termo lá da equação de variação da concentração da espécie química com o tempo importante. Agora, o estado pseudoestacionário, eu posso cortar o termo transiente, que é o termo de variação da concentração com o tempo, porque não é a concentração necessariamente que vai estar variando com o tempo, mas sim o volume do nosso volume de controle. Então, se a gente pensar naquele nosso reservatório, e agora a gente não vai ter um sistema que mantém o nível do líquido constante, então o que vai acontecer? Com o passar do tempo longo, um período de tempo longo, a gente vai observar que esse nível de líquido diminui. Então, a fase gasosa, que é a fase de cima, que é a fase que nós estamos encontrando, perfil de concentração, nosso volume de controle é a fase gasosa, então ele tinha um determinado volume, se o nível de líquido diminuiu, esse volume aumentou, certo? Então, é essa variação, se a gente estiver considerando fluxo unidirecional em Z, por exemplo, então é essa variação do Z com o tempo que nós vamos considerar no estado pseudoestacionário, certo? Então, esse é um experimento que é clássico de fenômenos de transferência de massa, que se chama célula de Arnold, né, que vocês viram ali na aula, que a gente precisa fazer a correção. Então, a gente obtém a equação do fluxo para o estado estacionário e faz uma correção desse modelo para o estado pseudoestacionário. Então, nesse experimento da célula de Arnold, uma vez a gente já fez com alguns alunos aqui de APS no campus, eles pegaram diferentes fluidos com diferentes volatilidades, etanol, clorofórmio, né? Colocaram no tubinho de ensaio, colaram no tubo de ensaio um papel milimetrado para conseguir calcular, né, quanto que esse Z aumenta, né? Colocaram até metade ali do tubo de ensaio desse fluido, e colocaram um secador por cima, soprando ar por cima do tubo de ensaio, e deixaram lá por horas, aquilo funcionando. Então, por exemplo, quem escolheu um fluido, um líquido mais volátil, percebeu que conseguiu visualizar a variação do Z muito mais rápido. Agora, quem escolheu um líquido menos volátil, demorou mais. Então, teve gente ali, e o nosso objetivo foi calcular a difusividade. Então, considerando esse modelo pseudoestacionário, calcular a difusividade da espécie química naquela fase gasosa, que em cima do tubo a gente considera estacionário, né? Em cima do líquido, perdão, né? Dentro do tubo a gente considera aquela fase gasosa estacionária. Então, basicamente, o que a gente vai fazer no nosso exercício agora, que eu vou compartilhar aqui com vocês, é resolver, então, basicamente, a parte teórica desse exercício, considerando, então, que a gente tem o nosso fluido, o nosso líquido etanol, certo? Com relação à videoaula, alguém quer fazer alguma pergunta? Certo, então vocês Não, já estão vendo. Ok, vocês já estão vendo aí o exercício na tela de vocês? sim. Perfeito. Então, vamos resolver que esse exercício aparece lá no nosso último slide da aula de difusão estado pseudoestacionário. Então, o que diz lá? Um tubo capilar contém etanol, cujo nível distancia-se 2 centímetros do topo. Então, nessa primeira figura, então, como os meus desenhos são muito horríveis, eu já fiz os desenhinhos aqui para a gente poder avaliar melhor. Então, nesse primeiro desenho, vocês estão vendo aí do lado esquerdo, eu tenho já, então, o meu capilar. Então, um capilar é um tubinho e que o comprimento é muito, muito maior que o diâmetro, certo? Isso é um capilar. Então, nós temos que considerar coordenadas cilíndricas, certo?
Ah, professora, mas o fluxo é unidirecional em Z, então vai resultar na mesma coisa. Certo, se eu pegar a equação em coordenadas cilíndricas ou cartesianas, o resultado sim vai ser o mesmo. Mas se de repente eu tenho um problema que é um capilar e ele força um fluxo, ou um tubo força um fluxo radial, e você considerar coordenadas cartesianas, vai estar errado, certo? Então é importante a gente fazer desde já essa interpretação aí correta, ok? Então eu desenhei o capilar, e o que ele diz? Que o A, que vai ser o nosso etanol líquido, certo? E o B vai ser o nosso ar, ele distancia-se 2 centímetros do topo. Então, tá aqui, o nível inicial do líquido é 2 centímetros do topo. Então, eu coloquei o meu Z1 no nível do líquido, então eu escrevi Z1 no tempo zero. Então, antes de começar o processo de transferência de massa, no tempo zero, o nível Z1 é 2 centímetros do topo, certo? Então, coloquei o meu eixo coordenado Z aqui na direção do fluxo de ar. Então, a gente sabe que a gente vai ter um fluxo de A na direção Z, na direção de menor concentração, né? Então, esse A, o etanol vai volatilizar e vai se difundir através dessa fase B, que é o ar, e eu tenho uma corrente de ar aqui, a gente já vai ler isso, né, que arrasta o ar que chega ali para longe, certo? Então, eu coloquei o meu Z crescente na direção do fluxo, então chamei Z1 o nível do líquido e o meu Z2 o topo do capilar para a gente delimitar, pessoal, o nosso volume de controle, certo? Então, Z2 menos Z1 no tempo zero é 2 centímetros, ok? O capilar é mantido a uma temperatura de 25 graus Celsius e 760 milímetros de coluna de mercúrio, enquanto que uma corrente de ar seco escoa no topo do tubo. Então, tá aqui essa corrente de ar que escoa, então todo o ar que chegar aqui no topo vai ser arrastado para longe junto com essa corrente de ar, certo? O que ele pede? A equação para o cálculo da difusividade mássica, utilizando a equação da conservação da espécie química, explicitando as hipóteses assumidas. E na letra B, o tempo necessário para que o nível do líquido diminua em 0,5 centímetros. E aí ele dá os dados do etanol. Então, pessoal, o que acontece? Percebam que ele não está falando que tem um sistema que mantém o nível do líquido Z1 ali constante. Então, com o passar do tempo, conforme for acontecendo a transferência de massa, esse nível de líquido vai diminuir conforme a gente pode ver na nossa figurinha B, né? Então, lá no tempo final, que a gente vai ter que calcular na letra B, o meu nível de Z1 diminuiu, fazendo com que a diferença Z2 menos Z1 no tempo final aumente, certo? Então, a diferença entre Z2 e Z1 no tempo zero, que era 2 centímetros, agora vai ser, no tempo final, 2 mais 0,5 centímetros, certo? Isso é muito importante, pessoal. A gente fazer a interpretação dessas condições de contorno é muito importante. Então, nesse exercício, ele apresenta as condições de contorno dessa forma. Depois, se der tempo, nós vamos olhar o enunciado de um exemplo do livro do Cremasco, que ele apresenta essas condições de contorno aí para Z com relação ao tempo de forma diferente, aí a gente tem outra interpretação, certo? Mas então vamos lá, nós vamos obter uma equação para difusividade mássica, considerando o estado pseudoestacionário, já que o nível do líquido não mantém constante, depois nós vamos calcular o tempo necessário para o nível do líquido diminuir em meio centímetro, ok? Dúvidas na interpretação aqui desse problema? Não, prof.
Certo, então, para a gente começar a resolver obtendo uma equação, fazendo a modelagem, vamos descrever as nossas hipóteses, certo? Então, hipótese 1, pessoal. Aqui, eu vou colocar já estado pseudo-estacionário. Porque a gente sabe que o nível do líquido Z1 não vai se manter constante. Mas, como primeiro a gente resolve para o estado estacionário, obtém a equação do fluxo para o estado estacionário, depois corrige, se você quiser escrever inicialmente estado estacionário e depois corrigindo a hipótese 1 para o estado pseudo-estacionário, também está correto, ok? Eu, do início, já vou indicar que a solução final, a resposta final, é válida para o estado pseudo-estacionário. Né? Que mais, pessoal? Descrevam aí no chat ou ligue o seu microfone hipóteses que a gente pode considerar nesse problema. Coordenadas cilíndricas. Perfeito. Opa. Porque a gente tem um capilar, né? Que mais? Unidirecional. Isso. Fluxo unidirecional em Z, né? Então, como é um capilar, o raio é muito pequeno comparado ao comprimento, então a transferência de massa vai se dar na direção do comprimento e não na direção radial. Até porque as paredes do capilar são impermeáveis, né, pessoal? O único lugar que a espécie química tem para sair é no topo aqui, onde passa o ar que carregando a espécie química para longe. Então, é a direção do fluxo. O que mais? Dá para considerar apenas duas espécies químicas, que no caso é a dificuldade do A em B? Sim, duas espécies químicas, né? Porque no nosso volume de controle, certo? Entre Z2 e Z1, então é a fase gasosa, né? Então, o nosso Z vai ser de Z2 tá errado aqui. Buguei. Vai de Z1 a Z2, certo? É a fase gasosa. Então, na fase gasosa, como a gente não tem conversão, a gente não tem reação química aqui, então podemos considerar duas espécies químicas, sim. Então, A e B. Já dei um spoiler aí de uma outra condição. O R3' vai cortar, porque não tem reação química, especificamente reação química homogênea. Vai ser zero. Perfeito. Então, sem reação química. Vou até descrever aqui como Tamires colocou, homogênea. Isso faz com que o RA, 3 linhas, seja zero, certo? Porque eu posso não ter reação química homogênea, mas ter heterogênea e ter que colocar na condição de contorno, né? Mas eu não tenho nenhuma reação química, certo? Poderia colocar só sem reação química, que já fica implícito que eu não tenho nenhum, certo? Mas a homogênea aqui está descrito só para a gente lembrar que é ela que vai deliberar aí sobre o RA 3 linhas. O que mais? As propriedades físicas constantes. Sim, vamos considerar as propriedades físicas constantes, porque daí temperatura e pressão são constantes, fazendo com que o nosso DAB seja constante também, né? O que mais? O B estagnado a gente pode considerar, prof? Sim, dentro de um capilar, então perceba que no nosso domínio, no nosso volume de controle, o B está parado, estagnado. É um capilar, ele não consegue. Se eu não tiver o A escoando, forçando o B escoar também, eu não vou ter o B escoando, concorda? Então ele vai estar estagnado.
Prof, no caso de eu ter a corrente de ar livre, eu considero isso nas hipóteses já? Posso colocar como uma hipótese? Ou só nas condições de contorno depois mesmo? Tá, não tem necessidade de você descrever que no topo do capilar eu tenho uma corrente livre que arrasta o ar. Porque você já está dizendo que o estado ou ele é estacionário ou pseudoestacionário, então isso faz com que não tenha acúmulo. E aí a condição de contorno que isso vai gerar é fazer com que a fração molar de A ou a concentração de A ali seja nula. Então isso pode ser colocado como condição de contorno, porque é justamente a gente está dizendo qual é a condição daquela fronteira do volume de controle. Então isso é condição de contorno. O que poderia sinalizar para a gente como hipótese essa corrente de ar é provar que o estado que eu não tenho acúmulo no meu volume de controle. Então, conforme a corrente de ar arrasta o ar para longe, ele está fazendo com que não se acumule ar no nosso volume de controle. Beleza, prof. Tá vendo? Então, se o B é estagnado, o que a gente pode dizer? Que a velocidade de B vai ser zero. Se a velocidade de B é zero, o fluxo total de B vai ser zero também. E uma última condição de contorno, hipótese. Fase gasosa ideal? Isso. Para a gente poder usar a equação dos gases ideais para calcular a nossa concentração da mistura, né? E vamos nos preocupar mais com a modelagem. Muito bem, pessoal, então vamos começar aqui simplificando, né? Primeiro, ó, percebam que eu já peguei aqui do livro a equação 3.23, a equação em coordenadas cilíndricas, já peguei em termos molares, porque como ele deu a pressão aqui, pessoal, ó, ele deu a pressão total e aí ele deu a pressão de vapor do etanol. Então, eu vou conseguir calcular a fração molar, né? Então, eu já consigo resolver esse problema em termos molares e, de acordo com a hipótese 2, em coordenadas cilíndricas, certo? Então, eu já copiei ela aqui para facilitar o nosso trabalho e a gente pode simplificar ela a partir daqui, certo? Então, sempre comece a partir da equação da conservação, certo? E depois vamos para o fluxo, que é o nosso interesse. A gente precisa ver qual é a consideração, qual é a informação sobre fluxo a partir da equação da conservação. O que vai ser constante? O fluxo vai ser constante, R vezes o fluxo vai ser constante, então isso são todas coisas que a gente observa a partir da avaliação da equação da conservação. Então, de acordo com as nossas hipóteses, estado pseudoestacionário, eu posso simplificar o primeiro termo, eu vou fazer diferente aqui, vou colocar a flechinha para baixo, porque estado estacionário ou pseudoestacionário não prevê acúmulo, certo? Hipótese 3, fluxo unidirecional em Z. Então, a variação do fluxo com relação ao raio e a variação do fluxo com relação a θ vão ser zero, pela mesma hipótese, né? O que vai zerar esses dois termos. Fluxo na direção Z eu tenho, porque o fluxo é unidirecional em Z, e de acordo com a nossa hipótese 5, que a gente não tem reação química homogênea, então o RA 3' vai ser zero, ok? Então, o que sobrou lá a partir da nossa equação da conservação? Que a variação do fluxo de A, fluxo total molar, né, de A na direção Z com relação a Z, é igual a zero, ou seja, ainda podemos afirmar que o fluxo de A na direção Z é constante, certo? Próxima etapa, vamos para a equação do fluxo. Então, a gente está resolvendo como se fosse o estado estacionário ainda, né, pessoal? Então, vamos escrever aqui a equação geral do fluxo para a gente simplificar.
certo? Então, vamos começar a aplicar as nossas hipóteses nessa equação do fluxo. Então, o fluxo é unidirecional em Z. Então, esse fluxo eu já posso escrever ele especificamente na direção Z, pela hipótese 3. O dA na mistura, difusividade de A na mistura. Como eu tenho duas espécies químicas, pela hipótese 4, então eu posso escrever já em termos de DAB, difusividade do etanol no ar, né? O gradiente de CA, pela hipótese 3 de fluxo unidirecional, eu posso abrir direto na direção Z, né? Considerando a direção Z, então vai ser dCA dZ, mais, tenho duas espécies químicas, então, esse fluxo de N, da N espécie química, não existe, né? Então, vou ter o fluxo de A, fluxo total de A e o fluxo total de B. O fluxo total de B é nulo, porque o B está estagnado, a gente já colocou isso na hipótese 7. Certo? Sobrou YA fluxo de A, e lembrando que esse fluxo de A eu posso já escrever ele na direção Z. Então, vai ficar YA, NA, Z. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos abrir o CA para manter todo o termo de concentração em termos de fração molar, então é CYA. Esse C, por ser gás ideal e propriedades físicas constantes, a gente pode tirar já de dentro da derivada, certo? Porque ele é constante. Então, já vou passar esse termo aqui para o outro lado negativo. Então, o meu fluxo, colocando em evidência, vai ficar menos DABC, DYA, DZ, dividido por 1 menos YA, que a gente já passou dividindo para cá. Certo, pessoal? Fiz muito rápido o fluxo para o estado estacionário? Não, prof, tranquilo. Então, vamos numerar as nossas equações. Lá, a derivada do fluxo com relação a Z igual a zero, eu coloquei equação 1. Vamos chamar essa de equação 2, que é a equação para o estado estacionário. Só que, pessoal, o que a gente tem aqui? O nosso grande problema é fazer a correção para o estado pseudoestacionário, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Vamos descrever as nossas condições de contorno para o estado estacionário e vamos integrar este fluxo ainda para o estado estacionário, certo? Depois a gente vai corrigir, ok? Então, as nossas condições de contorno. Então, condição de contorno 1. Então, como a gente está fazendo para o estado estacionário inicialmente, então é o meu Z1, considerando que não há variação desse Z, né? Ok? Então, eu não vou colocar Z função do tempo ainda, certo? Porque é primeiro para o estado estacionário. Então, quando Z é igual a Z1, eu vou colocar que o meu YA é igual a um YA1. E isso a gente vai substituir na nossa equação para não deixá-la muito carregada. Mas como que eu posso calcular esta fração molar mesmo, pessoal? Bom, se for o mesmo caso da água, seria o YA vezes a pressão de saturação de A sobre a pressão do sistema. Então, lei de Hall-Dalton, né? Então, se a gente pode até vir aqui e colocar uma nova hipótese dizendo que a fase líquida é pura. Certo? Então, esse YA1 vai ser a fração molar da fase líquida, pressão de vapor do etanol pela pressão total, certo? Se o XA é 1, vai ser a relação pressão
de vapor de ar pela pressão total. E depois a gente faz esse cálculo aí, certo? Por enquanto, eu vou substituir YA igual a YA1 só para não carregar a equação. E a condição de contorno 2, então Z, quando for igual a Z2, qual é a minha fração molar lá em cima, no topo do reservatório? É 0. É 0, né? Porque tem essa corrente de ar que está arrastando a espécie química. Então, por enquanto, eu vou colocar YA2, tá? Na nossa resolução, e vou substituir tudo lá no final na hora de calcular o tempo, tá? Mas a gente sabe que essa fração molar é 0, certo? Então, substituindo as condições de contorno na equação 2 e integrando, separando as variáveis e integrando, então eu vou ter a integral do fluxo vezes dz, integrando de Z1 a Z2, certo? Menos DAB vezes C, 1 menos YA, integral disso com relação a YA, de YA1 a YA2, certo? Então, o que a gente sabe da equação 1? O fluxo é constante, ele pode sair de dentro da derivada, e o meu DABC, como as propriedades físicas são constantes, hipótese 6 e hipótese 8, gás ideal, eu posso tirar aqui, ó, deixa eu só sinalizar para não confundir, é a equação 1 que diz que o fluxo é constante. E os outros são a hipótese, né? Então, pessoal, vai ficar ali desse lado a integral, vou chamar 1 menos YA de U, portanto, du vai ser igual a menos DYA. A integral de 1 sobre U vai ser LNA de U, LN de U, não LNA, né? Posso fazer essa integralzinha mais rápida aqui, já substituir a equação mais rapidinha, ou vocês ainda querem que fazem por partes? Pode fazer rapidinho, Não, prof, pode sem ir problema. direto. Muito bem. Então, vai ficar o menos DAB vezes C, Z2 menos Z1, que eu passei dividindo, o LN, aqui vai ficar positivo, né? Porque o resultado vai ser menos LN também, fazendo com negativo fique positivo, um LN de 1 menos YA2, que é o positivo, menos o LN, que eu já vou juntar aqui na divisão dos LNs para obter o meu fluxo. Perfeito? Então, essa é a nossa equação do fluxo para o estado pseudo-estacionário, ok? Então, perdão, para o estado estacionário. Então, para corrigir o nosso modelo pseudo-estacionário, então, para o modelo pseudo-estacionário, eu vou fazer a correção desse modelo agora, tá, pessoal? E é importante que vocês façam essa correção. Não pode colocar só o resultado final do modelo pseudo-estacionário. Então, tudo que eu vou fazer aqui agora, vocês precisam saber fazer. Porque, basicamente, vem da definição de fluxo, certo? É a modelagem, ok? Então, não pode colocar lá o resultado final desse procedimento que a gente vai fazer agora, certo? Tem que fazer exatamente como eu estou resolvendo aqui para vocês, certo? Pessoal, então, para a gente corrigir a equação do fluxo para o modelo pseudo-estacionário, e a gente sabe no nosso trabalho que o que está variando com o tempo é o Z1, então tem que aparecer esse Z1 variando com o tempo. Então, pessoal, primeira coisa, eu vou chamar de Z
a diferença Z2 menos Z1. Certo? Então, essa diferença aqui, Z2 menos Z1, eu vou chamar de um Z, porque aqui no nosso modelo pseudo-estacionário vai aparecer um Z variando com o tempo. Nós vamos trabalhar com a nossa definição de fluxo até aparecer a variação desse Z com o tempo. Certo? Então, aqui na equação 3, ao invés, quando eu for escrever ela de novo, eu vou escrever já esse Z2 menos Z1, vou escrever ele como um Z, e a gente sabe que esse Z, ele é função do tempo, né? Para o modelo pseudo-estacionário. Ele é função do tempo, porque o Z1 é função do tempo. Ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente corrige lá na equação 3. Tá? Agora, nós vamos pensar na definição de fluxo. O que é fluxo molar de ar? Fluxo de qualquer coisa. Não é só qualquer coisa por área por tempo? Então, fluxo molar vai ser de A, no caso, vai ser o número de mols de A por área por tempo, concorda? Sim, prof. Como a minha área não está mudando, porque a minha direção radial não muda, então a área perpendicular ao fluxo não está mudando. Então, eu vou colocar ela fora aqui da minha variação, certo? Então, eu vou ter 1 sobre a área. Outra coisa, percebam que essa variação aqui está positiva. Por que está positiva? Porque o nosso volume de controle aqui, que está variando com o tempo, então, que eu risquei aqui em vermelho, a diferença Z2 menos Z1, está aumentando com o tempo. Isso aqui é o meu Z, a diferença Z2 menos Z1. Então, o meu Z, essa diferença, Z2 menos Z1, aumenta com o passar do tempo. Concordam? Sim. Portanto, a minha variação aqui na correção do fluxo tem que ser positiva. Tá? Então, aí, definição de fluxo. Número de mols por área por tempo. Então, a área já está aqui, então eu vou colocar uma variação de número de mols de A com relação ao tempo. Só que nós sabemos que nós não estamos considerando a concentração, a variação do número de mols de A com o tempo. Então, tem que aparecer a variação de Z com o tempo. Então, para a gente trabalhar essa equação, o que nós vamos considerar? Primeira coisa, número de mols. Número de mols eu posso escrever como massa de A pela massa molar de A, certo? Massa molar de A varia, pessoal, com o tempo? Varia com qualquer coisa? Não. Então, eu vou tirá-la já de dentro da derivada, certo? Então, vai ficar a área, massa molar de A, derivada da massa de A com relação ao tempo. Certo? Poxa vida, mas ainda não é a massa que está variando com o tempo. Então, como que eu posso abrir essa minha massa? Então, a massa eu posso calcular a partir da massa específica. Rho é massa por volume, certo? Então, massa, se eu substituir ali, a minha massa vai ser Rho, o Rho do etanol, né, vezes o volume, ok? Então, vou fazer essa substituição da massa. E, pessoal, a massa específica do etanol, que é o Rho, certo? Que ele dá aqui, ó, o Rho do etanol, ele dá. A massa específica do etanol, ela é constante, tá? Até porque as propriedades físicas são constantes, certo? Então, faz com que a massa específica do etanol seja constante também. Então, eu já vou tirar de dentro da derivada. Então, vai ficar Rho do etanol, a área, massa molar de A, variação do volume, como tempo. Opa, agora já começou a clarear, né?
Então, o nosso volume, de fato, se o Z aumenta, né, o nosso volume aumenta. Mas vamos substituir uma forma que a gente consiga descrever essa variação do volume com relação ao Z, que é especificamente a variável que está variando, a variável que está variando, né? A variável que muda com relação ao tempo. Então, volume, pessoal, vocês concordam que é essa área aqui, que é a área perpendicular, né? Com relação ao fluxo, vezes o Z vai me dar o volume da fase gasosa? Concordam? Sim, prof. Que é a área vezes o Z. Então, se a gente substituir o nosso volume lá na equação que a gente está trabalhando, então a área ela é constante, eu posso tirar de dentro da derivada, certo? E aí vai cortar a área do numerador com o denominador, né? Vamos escrever aqui rapidinho só para a gente visualizar. TA vezes E dt. Então, essa área, ela é constante, ela sai aqui de dentro da derivada e eu ainda posso cortar área com área, certo? Então, o que, que vai sobrar? ρA pela massa molar de A, dz dt. Sendo que esse Z, então a Z que a gente usou para calcular o volume, é justamente essa diferença Z2 menos Z1. E se Z1 é função do tempo, esse nosso Z, essa nossa diferença, também é função do tempo. Ok? Então, vamos chamar isso de equação 4. Então, agora, pessoal, o que, que a gente vai fazer? Fluxo tem que ser igual a fluxo. Portanto, eu posso igualar a equação 3 com a equação 4. Claro, já substituindo aqui na equação 3, a diferença Z2 menos Z1 por Z, função do tempo. Então, esse Z aqui, ó, é função do tempo, tá? Descrito já na derivada, né? Prof, tu pode só subir um pouquinho e colocar um pouco pro lado para ver o que tu fez ali? Aqui. Tá, pode descer. Então, substituir o volume. Aí, como a área é constante, eu posso tirá-la dentro da derivada e cortar a área com área. Tá bom, obrigado, tinha perdido essa parte. Se eu ir rápido, pessoal, pode pedir para voltar, não tem problema nenhum, né? A ideia é fazer a gente fazer bem devagarzinho para a gente aprender mesmo. Então, agora vamos igualar as nossas equações, certo? Então, equação 3, vou escrever ela aqui. Então, DABC dividido por Z, é um Z função do tempo, ln de 1 menos y a 2, 1 menos y a 1, certo? Igual a fluxo, que é ρA, massa molar de A, Z, função do tempo, dz. Certo? Vou conferir aqui só para ver se eu não inverti nada. Certo. Muito bem, pessoal. Então, vejam bem, nós podemos separar as variáveis de novo e integrar com relação ao Z e com relação ao tempo, certo? De cada lado. Então, a gente separa as variáveis e integra. O que a gente precisa delimitar agora com muita atenção é os limites de integração para o tempo e para o Z, certo? Então, ó, quando eu tiver o meu tempo for o meu T0, que é igual a zero, qual é a condição de contorno aqui para Z que eu tenho que colocar? Então, a minha diferença Z no tempo zero vai ser o meu Z2 menos o meu Z1 no tempo zero, certo? E qual é esse valor para depois nos cálculos a gente já ter isso pronto? Então, o primeiro desenho,
Z2 menos Z1 no tempo zero é 2 centímetros. Isso estava lá no enunciado, certo? Isso é muito, muito importante. E no tempo igual ao tempo final, que a gente não sabe, que a gente vai calcular, esse meu Z aqui, função do tempo, vai ser um Z no tempo final, que é a minha diferença Z2 menos Z1, Z1 no tempo final. Então, vamos ver a nossa figura 2. Então, como o nível do líquido diminuiu meio centímetro, a minha diferença Z no tempo final vai ser Z2 menos Z no tempo final, que é 2 mais meio, ou seja, 2,5. Certo? Então, está demonstrando que a nossa diferença Z está aumentando. Concorda, pessoal, com isso? Todo mundo entendeu isso? Sim, prof. Isso, pessoal, parece aqui nesse exemplo até besta. Fala, nossa, por que a professora está chamando tanta atenção com relação a isso? Se parece tão simples. Acreditem em mim, pessoal. É o que a maioria das pessoas erram nos exercícios de estado pseudo-estacionário. Então, essa interpretação inicial aqui, pessoal, é muito importante, porque percebam que eu não disse que o valor de Z2, eu não disse o valor de Z1, eu já nesse enunciado já tinha a diferença Z2 menos Z1. Eu não sei qual é o valor Z2, qual é o valor Z1, qual é o valor Z1 no tempo final, certo? Então, a gente trabalha em termos de diferença. Então, vai ter enunciado que ele vai dizer o tamanho do capilar. Então, o capilar tem 20 centímetros. O nível do líquido inicialmente é 5 centímetros. E aí, qual é a tua diferença Z2 no tempo zero? Vai ser o 20 menos o 5. Então, a interpretação é um pouquinho diferente, certo? Então, é isso que vocês precisam tomar muito cuidado. Sempre pensar que o teu domínio aqui é a fase gasosa, que é onde vai ter um perfil de concentração, certo? E transformar o teu Z numa diferença, pensar que sempre esse Z aqui que a gente colocou, substituiu na equação, é uma diferença, certo? Pensa que você tem que fazer a diferença Z2 menos Z1 para encontrar esse tamanho desse Z. Ok? Então, fiquem bem atentos com relação a isso, certo? Então, eu vou separar aqui as variáveis, pessoal, para a gente fazer a nossa integral, tá? Então, vou passar o z lá para o outro lado, então vai ficar um z função do tempo dz. Então, eu vou integrar isso aqui e vou passar tudo o resto para o outro lado. Massa molar TABC dividido por ρA ln de 1 menos YA2, 1 menos YA1, vezes o dt, que eu vou passar multiplicando, dt. Então, eu vou integrar aqui com relação ao tempo. Então, o tempo, eu posso colocar de 0 até o tempo final, ou do t0, ou se você quiser colocar t0 aqui também, né? E o z na diferença. Então, z no tempo zero vai ser o meu z no tempo zero. E no tempo final eu vou ter um z no tempo final, que é sempre a minha diferença. Certo? Vou integrar isso aqui. Então, vai ficar z no tempo final ao quadrado, menos z no tempo inicial ao quadrado dividido por 2. Massa molar de A
DABC ρA, ln de 1 menos y/2, 1 menos y/1. Tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial, que é 0. Se você quiser deixar só TF, fique à vontade. Certo? Então, como na letra A ele quer uma equação para o DAB, o que a gente vai fazer? Isolar o DAB para terminar a nossa questãozinha. Certo? Então, vai ser Z no tempo final ao quadrado menos Z no tempo inicial ao quadrado, dividido por 2, dividido pelo resto. Massa molar C dividido por ρA, o ln, o tempo final menos o tempo inicial, certo? E aqui nós temos a nossa equação para o DAB que ele pediu. Dúvidas aqui, pessoal? Não, prof. Não, prof. Então, esse é o procedimento que a gente faz para resolver os nossos problemas de estado pseudoestacionário, certo? E aí ele pode pedir um monte de coisas. Uma delas é o cálculo do DAB. Então, ele falou, olha, você lá no teu experimento, que é o que a gente faz no experimento da célula de Arnold, com 4 horas, você obteve aí uma diferença entre Z2 menos Z1, então no tempo zero de 1 centímetro, certo? Então, teu Z variou de 0 para 1 centímetro. Então, 0 era no tempo inicial e o Z no tempo final, 1 centímetro. Qual é o DAB? E aí a gente consegue calcular o DAB a partir dessa equação, ou como ele fez nesse problema, né? Ele quer que a gente calcule o tempo final, sendo que o nível do líquido, então é o Z1 que mudou, meio centímetro, certo? Fazendo com que a diferença Z2 menos Z1 no tempo final seja 2,5, conforme a gente colocou na condição de contorno, certo? Então, agora, pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, tá? Porque vejam bem, lá nos dados, é só rearranjar aqui para calcular o tempo a partir da equação que a gente achou na resposta da letra A. Então, vejam bem, ele deu o ρ do etanol, a pressão de vapor, então a gente pode calcular lá a fração molar 1, né? Ele deu a massa molar e deu o DAB, certo? Então, o que a gente tem que calcular aqui que a gente ainda não tem? A concentração da mistura. Como que eu vou calcular? Utilizando PV igual a nRT, certo? E a fração molar, que a fração molar 1, que a gente ainda tem que calcular aqui também o valorzinho para calcular o tempo. Posso dar um tempinho para vocês terminarem? Sim, prof. Então, vou deixar aqui para vocês pegarem os dados primeiro, enquanto eu tomo uma aguinha.
Então, para calcular a concentração da mistura, né, pessoal? Então, a temperatura que ele deu é 25 centímetros e a pressão do sistema é pressão ambiente, né? 760 milímetros de coluna de mercúrio é um ATM. Prof, tu pode voltar no enunciado para eu pegar os dados? Sim. Tá indo aí, pessoal? Estão conseguindo? Quase, prof. É. Vou colocar só o resultado ali da condição de contorno. Quando calcular, compartilhem aí o tempo com a gente para a gente discutir. Alguém, pessoal? Prof, esse T0 ele é zero, né? Esse o quê? O T0. É zero, é no tempo inicial, zero. Tá aqui, ó.
É importante sempre olhar bem para as unidades, né, pessoal? Então, tomar cuidado com a unidade do DAB, com a unidade do Z. Então, façam sempre as conversões necessárias aí, análise dimensional. Prof, eu vou falar, mas eu não sei se eu fiz certo. Diga. Deu 8,98 vezes 10 na menos 7. Isso o quê? O TF. Tá, mas em quê? Que unidade que é isso? Ah, tá, eu não fiz. Então, se você for pelas unidades ali, ó, de acordo com a difusividade, ela está em centímetro quadrado por segundo. Então, você vai ter o resultado em segundo. Converta para hora. Não esqueçam de elevar o z ao quadrado. Então, a diferença z no tempo final, 2,5 ao quadrado, menos 2 ao quadrado dividido por 2. Isso também é bem comum, o pessoal esquecer, inclusive de dividir por 2. Lembrando que a fração molar 2 é zero. Os demais aí, como é que tá? Prof, é só o Z que tá o quadrado ali, né? É. Tá, eu acho que agora eu fiz certo. Só deixa eu converter para hora agora. Só um pouquinho. Hum. Prof, deu um valor muito pequeno. Não sei se eu fiz errado. O resultado vai dar 4 horas, 4,16 horas. Então, ó, vamos conferir. O Z no tempo final é 2,5, o Z no tempo inicial é 2, a massa molar é 46,07 gramas por mol, a difusividade 0,132 centímetros quadrados por segundo,
A concentração da mistura, 4,09 vezes 10 a menos 5 mol por centímetro quadrado. O Rho, 0,787 gramas por centímetro cúbico. A fração molar 2 é 0. E a fração molar 1, 0,2115. Agora deu certo, prof. Bueno. E os demais, conseguiram? Sim? Muito bem, pessoal. Dúvidas, questionamentos? Então, antes, né? Eu sempre falo isso e fico falando que nem uma matraca, mas calma. Então, o que é importante aqui para resolver os problemas de estado pseudoestacionário? Primeira coisa, resolver a equação, obter a equação da conservação e equação do fluxo para o estado estacionário. Depois, fazer a correção para o modelo pseudoestacionário. Então, é importante, tem que me apresentar, tem que mostrar a origem da correção do modelo pseudoestacionário. Então, a definição de fluxo aqui, número de mols por área por tempo. Então, esse procedimento tem que fazer. Depois, você vai igualar as equações do fluxo. E aí, tomar muito cuidado com a questão da diferença Z2 menos Z1, tempo inicial e tempo final, certo? Fazer essa interpretação bem adequada. E o resto é continhas, ou obter equação do que ele pedir, né? Certo? Então, muita atenção aí nesses dados de interpretação. Dúvidas, pessoal? A princípio, eu acho que não tem, prof. Bueno. Então, o seguinte, pessoal, tenho esse exemplo 4.4 do cremasco, que ele apresenta, basicamente, a etanol também, ar, enfim, as hipóteses vão ser as mesmas, as formas de calcular a fração molar é exatamente a mesma, então vocês conseguem fazer com o que a gente viu na aula de hoje, mas eu só quero discutir com vocês um pouquinho essa interpretação da diferença Z2 menos Z1, certo? Então, olha aqui que ele diz no enunciado. Um capilar de 30 centímetros de altura contém 2 centímetros de etanol, certo? Então, percebam que aqui no desenho, ele traz os 30 centímetros, que é o comprimento do capilar, e a altura do etanol, certo? Considerando que o capilar esteja preenchido por ar seco e estagnado a 1 atm 25 graus Celsius, suponha que o vapor de etanol é totalmente arrastado no topo do capilar. Nessas condições, são conhecidas, então, a massa específica, a pressão de vapor. Nossa, é diferente a pressão de vapor, tem que ver. Porque é mesmo 1 atm e 25 graus. Depois vou dar uma olhada. Percebam que a pressão de vapor do nosso exercício e desse exercício está diferente, né? Tem que dar uma olhadinha nisso depois. A massa molar, e A é o etanol e o B é o ar seco, certo? Então, pessoal, sempre é importante para a gente manter o fluxo positivo. Então, perceba, ó, ele colocou a direção do fluxo aqui, né? Então, vamos colocar o nosso eixo Z coordenado. Vou colocar aqui, ó, na direção crescente do fluxo, certo? Então, ó, com o passar do tempo, então no tempo zero eu tenho o YA1 e no tempo T eu vou ter o meu YA1 calculado novamente, então da mesma forma, então é pressão de vapor por P, isso não muda, mas ele está querendo dizer que com o passar do tempo eu tenho essa diminuição, o nível do álcool decresce 0,02 centímetros. Então, pessoal, só vou colocar aqui no desenho que aqui em cima eu tenho o meu Z2, né? Então,
Aqui eu vou ter o meu Z1 no tempo 0. E aqui embaixo eu vou ter o meu Z1 no tempo final, concorda? Estamos aí de acordo com o desenho, como se estivesse na mesma altura o meu desenho, tá? Ok? Então, ó, ele não diz, ele não dá exatamente a diferença do topo até o nível do líquido, como no exercício anterior. Então, a gente faz uma interpretaçãozinha diferente. Então, se a gente olhar para esse desenho básico do jeito que a gente fez, o nosso Z, função do tempo, que é sempre a diferença, certo? Então, aquele modelo pseudoestacionário, pessoal, que a gente escreveu, perceba que a gente parou na correção. Deixa eu voltar lá. Na correção do modelo pseudoestacionário, a gente parou aqui na equação que me dá a variação do Z com o tempo, né? Eu até poderia substituir aqui, ó. Eu sei que meu Z é Z2 menos Z1. Eu poderia substituir esse Z1 menos Z2 no lugar desse Z. Aí considerar que o meu Z2 é constante, né? E aí deixar em função do fluxo, aí vai ser negativo, né? Porque é menos Z1, deixar essa derivada em função do Z1. E aí considerar só o Z1 variando com o tempo. Até poderia fazer isso, tá? Mas não é necessário. Eu acho que se fizer assim, confunde. É a minha opinião, tá? Eu acho que vai confundir vocês se fizer essa substituição ali e deixar o fluxo em função da variação do Z1. Eu prefiro deixar em função do Z, só que o que a gente precisa lembrar é que esse Z é sempre a diferença, certo? Entenderam o que eu quis dizer? Então, até posso deixar o meu fluxo corrigido em função da variação só do Z1. Posso, mas daí eu tenho que ter exatamente o valor da posição Z1 para considerar ela variando com o tempo, e não mais a diferença. Eu tenho que delimitar valores, certo? Para Z2 e Z1 no tempo zero e Z1 no tempo final, certo? Então, ó, no tempo zero, o meu Z vai ser Z2 menos Z1 no tempo zero, certo? Então, como aqui eu sei que o meu Z2 é 30 centímetros, aqui eu conheço o valor do meu Z2, né? Ele é 30 centímetros, ok? Mas o meu Z1 no tempo zero é 2 centímetros, conforme está aqui na figura. Então, menos 2 centímetros. Ou seja, o meu Z no tempo zero, que é a diferença Z2 menos Z1 no tempo zero, vai ser 28 centímetros. Certo? Enquanto que o meu Z no tempo final vai ser a minha diferença Z2 menos Z1 no tempo final. Certo? Então, o meu Z no tempo final, eu sei que o meu Z2 é 30 centímetros, menos o meu Z1 no tempo final vai ser os 2 centímetros menos aquilo que ele reduziu, que de acordo com o enunciado é 0,02 centímetros, certo? Então, esse Z1 vai ser o 2 menos 0,02. Concordo? Então, essa minha diferença aqui vai resultar em 28,02, certo? Centímetros. Que foi justamente o que diminuiu ali o nível do líquido, certo?
Então, percebam que tem duas formas de interpretar quando eu conheço, eu sei qual é o valor de C2 e eu sei qual é o valor de Z1, como eu coloquei aqui agora. Ou a gente pensar já direto em termos de diferença. Eu posso olhar para o desenho e pensar, meu Z2 menos Z1 no tempo zero vai ser 30 menos 2, então vai ser 28. Então, diminuiu aqui no tempo final mais 0,2, a minha diferença vai ser direto a diferença com relação ao que diminuiu o nível do líquido, certo? Então, é essa questão que vocês precisam ficar atentos e interpretar da forma adequada, da forma correta, certo? Então, aqui eu fiz o passo a passo, o Z1 e o Z2, só para a gente ver essas duas formas de interpretar. No exercício anterior, eu não sabia quanto que era o tamanho do capilar, mas eu sabia o tamanho da minha fase do meu domínio. E é isso que importa, né? Do meu volume de controle. Isso é mais importante do que eu saber o tamanho do capilar inteiro, certo? Então, aí vocês conseguem resolver, é só fazer a mesma dinâmica do que a gente fez, né? E ele pede agora para calcular o tempo necessário para decrescer 0,02 centímetros, certo? Então, só seguir a mesma dinâmica de acordo com os dados que ele deu e pensando que o nosso Z é sempre a diferença. Isso é que vocês precisam lembrar. Ok? Tranquilo essa interpretação do Z2 menos Z1? Sim, prof. Então, a lista, deixa eu me lembrar, acho que é a lista 4, se eu não estou enganada. Vamos ver no Moodle. A lista 4, vocês podem resolver que ela tem reação química e estado pseudoestacionário. Então, vai até a lista 4 aí para a nossa provinha. Vocês podem resolver. E ainda temos um P-aluno, né, antes da nossa prova, na quarta-feira, então se vocês precisarem tirar dúvidas, eu vou ficar à disposição de vocês. Resolvam esse exemplo, tá? Tenta resolver esse exemplo do cremasco de acordo com o que a gente fez na aula de hoje, então sem olhar o livro primeiro, e depois vocês podem conferir o resultado lá de acordo com o livro, certo? Vou deixar essa tarefinha aí para vocês. Se não tem dúvidas, questionamentos, eu vou encerrando a nossa aulinha por aqui. Desejo um bom final de semana para vocês, que vocês estudem bastante, se preparem, né? Venham no P-Aluno quarta-feira, se vocês precisarem de ajuda, principalmente na parte de reação química, que é obter equação diferencial, então a gente ainda não vai resolver perfil de concentração para reação química, mas na interpretação da reação química, prestem atenção também. Nos exercícios que eu gravei aí de reação química, né, que tinha lá na semana anterior, se eu não estou enganada, tá bom? Estudem bastante e se cuidem muito, tá bom? Bom final de semana para vocês, pessoal. Beleza, prof. Bom final de semana. Até mais. Até mais. Tchau, prof. Até mais. Tchau, tchau.